Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quarta-feira da sexta semana do tempo comum. A cura do cego de Betsaida serve de parábola para o processo de iluminação da inteligência dos discípulos na tentativa de compreenderem e assimilarem os ensinamentos de Jesus. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto é de São Marcos, no capítulo 8, versículos de 22 a 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele e colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus cura um cego e ensina os discípulos, ou melhor, prepara os discípulos para o que virá depois. Porque em breve lhes seriam revelados muitas coisas e coisas importantes que necessitavam uma clareza e também uma visão espiritual. Caso contrário, a cegueira espiritual neles, nos discípulos, poderiam levá-los a não entender o ensinamento, as palavras de Jesus. Então, acaba que esta cura do cego é como que também uma preparação para que os discípulos possam ver com os olhos da alma melhor tudo que Jesus vai dizer e viver. O olhar dos discípulos deveriam, então, estar abertos por Jesus, ser abertos por Ele, por Jesus. Senão, eles não dariam conta de caminhar sem tropeçar. Suas vidas corriam o risco de terminar numa frustração. O mistério da cruz que viria mais adiante seria a pior de todas as frustrações. A cegueira espiritual. Falamos disso ao dizer que os discípulos precisavam ter os olhos abertos, mas também nós todos. Porque cegueira espiritual não é menos trágica e nem menos real do que a cegueira física. E precisamos observar: o diabo cegou a humanidade com o pecado. Nós não conseguimos ver, enxergar a vontade de Deus, a mão de Deus, a presença de Deus em tudo. Frequentemente,
vemos muitos cegos espirituais, senão nós também. Mas alguns cegos espirituais não veem o essencial, o rosto de Cristo no mundo, a presença e a beleza de Deus em tudo. Então, nós podemos dizer que a cegueira espiritual dificulta a ver o rosto de Cristo no mundo, a presença e a beleza de Deus em tudo. Às vezes, os homens, e aí vamos incluir eu e você, não estão tão inteiramente cegos, mas já tem uma primeira fé que é fraca. É como este cego no primeiro momento. Jesus colocou saliva nos olhos dele e ele enxergava, mas enxergava tudo turvo. Os homens pareciam árvores que andam. Então, às vezes, os homens não estão inteiramente cegos, mas têm uma fé muito fraca e um olhar apagado para o bem. Não é possível, não conseguem ver o bem ao seu redor, o bem a fazer. Para aquele cego, a primeira providência que Jesus tomou foi segurar na mão dele e levá-lo para fora do povoado. Vamos observar e meditar esses dois gestos de Jesus aqui inicialmente. Jesus segurou na mão dele. Quem é cego precisa da ajuda de alguém que o guie. É Jesus quem segura na mão do cego e o leva para fora e o leva para curá-lo e fazê-lo enxergar. É Jesus quem segura na nossa mão e também quer nos levar para fora a fim de nos dar a visão. E agora o segundo ponto é esse: levou para fora do povoado. Para quê? Para fazer a libertação. Porque ali, de algum modo, Jesus queria expressar que ele estava contaminado ou estava ficando cego por causa daquilo. Jesus também não queria um espetáculo, que as pessoas vissem o que ele estava fazendo. E, sobretudo, evitar o mau entendimento do milagre. Porque as pessoas muitas vezes iam atrás de Jesus só pelo milagre e não por quem era. Jesus levou para fora do povoado e depois vai falar também que ele não volte para o povoado. Então aqui, numa leitura espiritual do texto, nós entendemos que é uma maneira de a gente sair daquilo que nos torna cegos para Deus, para a vida em Jesus. Depois, uma coisa muito curiosa: Jesus ungiu os olhos do cego com saliva. A gente fica, mas que é isso? Bom, segundo alguns estudiosos, no mundo antigo havia uma curiosa crença no poder curativo da saliva e considerava como um remédio para os olhos. Eu até acredito que isso chegou de algum modo até nós. Não sei se na sua época ou quando eu era criança, há um tempo atrás, pelo menos eu já experimentei isso. Quando alguém acordava de manhã com o olho pregado, fechado, com remela, e aí passava uma saliva no dedo, ia passando no olho e as pálpebras se descolavam, né? Talvez seja isso um resquício dessa ideia também. Bom, mas aqui o importante é só isto, que no mundo antigo a saliva tinha compreendida como poder curativo para os olhos. Bom, vamos à frente. Depois Jesus impôs as mãos e concedeu a
plena visão. Tocou nos olhos dele a segunda vez e concedeu a plena visão. Isso não foi magia, não foi uma cura instantânea também, teve passos. Isso mostra um processo espiritual de iluminação, que a igreja na liturgia vai entender como um processo daquele que vai caminhando na vida, na formação catecumenal, até chegar ao batismo e à vida nova de batizado. Mas também pode nos falar da intimidade com Cristo, que é a luz do mundo. Quando na oração vamos criando intimidade com o Senhor, nossos olhos vão se abrindo. Então, nesta cura gradual que Jesus fez, ele queria representar também a cura da nossa cegueira. Primeiro, o cego não era um cego de nascença. Nós também, então já temos, de certo modo, a luz da fé. Mas, mesmo com essa luz da fé, o que é preciso? É preciso ser levado por Jesus para fora desta vida mundana, disso que nos contamina e que nos faz ficar agarrados no pecado. E não voltar. Jesus mandou que ele não voltasse para o povoado. Segundo, deixar ou buscar ser tocado outra vez por Jesus. E como é que o Senhor nos toca de um modo muito particular na vivência da fé? Através dos sacramentos. Os sacramentos é uma maneira muito particular de sermos tocados pelo Senhor. Rezemos. Senhor Jesus, nós também hoje queremos nos aproximar de vós e pedir que segure a nossa mão, que nos tire de tudo aquilo que tem nos cegado, nos impedido de ver a luz da verdade. Quantas coisas, Senhor, tira-nos deste ambiente, segurados na Tua mão, e começa, Senhor, a fazer este processo de iluminação em nós. Toca em nossos olhos, uma, duas, várias vezes, Senhor. Dai-nos a Tua luz, a Tua verdade. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.